Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos falando sobre o seguinte, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que muda aqui em Santa Catarina, o que muda no Brasil e quais são os prazos. E até eu gostaria que o presidente da CONCAP explicasse para o nosso telespectador como é que vai funcionar essa mudança no custo de pagamento pela taxa de coleta de lixo. Por exemplo, hoje é pela metragem quadrada do estabelecimento, da unidade, enfim, do ponto, né? Do número, do imóvel. E com a Política Nacional de Resíduos Sólidos passa a ser pela produção de lixo. Como é que vai ser feita essa medição? Bom, felizmente nós temos hoje tecnologia que nos ajuda para isso, né? Com auxílio de tecnologia, tu pode ter um chip em cada container. Em princípio, então, o lixo deveria estar containerizado, né? Em cada residência tem um container que tem um chip e esse chip é lido pelo caminhão quando faz a coleta. Então ele sabe... No contentor ali? No contentor. Ele sabe que está recebendo o lixo do Marius Bagnatti e ele, no movimento de bascular, ele faz o cálculo do peso que tem dentro daquele container. É uma mudança total de tecnologia, mudança total. Então, eu vou pagar por aquilo que produzo. E se eu quiser pagar menos, evidentemente, eu vou cuidar mais do lixo que eu produzo. É interessante falar um pouquinho sobre essa questão de volumes, né? Nós temos alguns exemplos, estava comentando no encerramento do último bloco, sobre a comparação de uma habitação, né, que às vezes com 2 pessoas e pagam muito mais imposto do que um bar. Um exemplo muito característico que nós temos em Florianópolis é esses carrinhos que tem o coco verde. Né? Sim. Porque nós tomamos um copinho de água de coco e temos como rejeito um coco. Sim. Esse coco, são cerca de 20 toneladas mais ou menos anuais que nós recebemos gratuitamente no nosso centro de triagem, aqui, de transferência no Itacorubi. Esse coco todos passam por um processo de trituração e são encaminhados depois para a compostagem. Então tem todo um custo disso, né? E esse custo precisa ser pago, coisa que não é hoje, que não estava previsto na legislação. A legislação, os acordos setoriais, eles estão até março de 2012 devem estar todos encerrados. São acordos de cada setor, assim como nós temos nos pneus desde 2009, tem uma resolução do CONAMA que já estabeleceu que para cada pneu vendido tem que ser recolhido um pneu. E evidentemente que o custo dessa coleta já está embutido no preço do pneu e nós pagamos quando fazemos a troca do pneu do nosso automóvel, né? Hoje a CONCAP recebe esses pneus todos, também não cobra nada e a Associação Nacional das Empresas de Importação e Produtoras de Pneus recolhem a cada carga e fazem a trituração desses pneus e eles são encaminhados para a indústria cimenteira. Pois é, aqui o brasileiro, pelo nosso sistema tributário, não tem a mínima noção daquilo que paga de imposto, já começa por aí. E, além disso, eu queria saber dos senhores o seguinte, será que o brasileiro está disposto com essa carga tributária que fica na faixa dos 40% do PIB, quase isso, será que a população, o consumidor brasileiro está disposto a pagar até 1% a mais no preço do produto final, né, no preço final do produto, nessa estrutura de reciclagem, de repente o comércio recolher a geladeira, o fogão, o micro-ondas, que não serve mais? Bom, primeiro não é uma questão de estar disposto, é uma lei. É lei. É lei. Então você vai ter que... Isso vai entrar na economia, no processo produtivo. Não tem como você fugir disso aí. Agora, eu tenho... Há 2 anos atrás a Philips fez uma pesquisa mundial e... a pesquisa relatou que os brasileiros são os mais preparados, os mais conscientes, os mais preocupados na mudança de comportamento para um mundo sustentável. Sério mesmo, né? Sério. Mas é tão difícil de acreditar pelo seguinte, eu estou lhe provocando aqui, porque hoje a gente dá um passeio pela cidade, a gente vê no mangue do Itacorubi, o presidente da CONCAP está aqui para me provar, a gente vê sofá ali, a gente nos entulhos informais pela cidade, né? Um festival de depósitos. Os 2 últimos finais de semana passei dentro daquele largo Benjamin Constant lá em cima, agora transformar uma praça num lixão, porque fica lá... Onde é que fica? Aqui em cima, perto do supermercado, aqui em cima, na Tamposki. Sim. Bom... Mas eu acho que a primeira coisa é que existe uma lei. Segunda coisa é que existe outra pesquisa que diz que as classes mais altas estão muito interessadas, pagariam muito mais fácil.
ou pagam muito mais fácil para ter essa benesse. Claro, porque ela pode dispor desse dinheiro. Isso vai até a classe C. Então, a classe C ainda está a dúvida, ela quer participar ou não. Agora, eu vejo que nós temos, principalmente em Florianópolis e no Brasil, diversos exemplos de pessoas que se doam o seu tempo, sua gasolina, para entregar resíduos, para fazer a coisa certa. Então, eu acho que existe uma predisposição. Ele só não pode escolher se ele vai pagar ou não, porque vai estar lá junto. Aproveitar e fazer uma observação sobre isso. Nós iniciamos a coleta seletiva em Florianópolis em 1986. Fazem 25 anos isso. Foi a primeira capital brasileira a ter um sistema de coleta seletiva. Naquela época, nós tínhamos que convencer as pessoas a separar o lixo. Hoje existe uma conscientização muito maior, né? Nós temos na área aqui do Itacorubi, nós temos um museu do lixo que recebe cerca de 750, 800 crianças mensalmente. Então, é uma preparação de uma geração de futuro. Sim, sim. Né? Essas crianças, depois de verem todos aqueles materiais que são recuperados do lixo, de participarem no circuito do lixo, ver como é que se trabalha composto orgânico com minhocas, elas saem dali com outra cabeça e, inclusive, levando para casa a obrigatoriedade de separar o lixo. Né? Tá, agora, presidente, o senhor falou o seguinte, que esse trabalho existe há 26 anos. 26 anos. Confere a informação de que apenas 5,5% do lixo é separado e encaminhado para reciclagem. Não é muito pouco para quem está há 25 anos fazendo isso? Embora pareça muito pouco, nós somos a 4ª capital brasileira em volume de separação. O que mostra como o Brasil vai mal nessa área, né? Vai mal, mas de qualquer forma eu diria assim, isso varia conforme a região da cidade. O Campeche, por exemplo, 18% do volume de lixo é separado. Então é uma questão de consciência, de educação e de participação. Tá, mas nesse sentido, presidente, a CONCAP, digamos assim, se 100% da população separassem o lixo, os resíduos, né? A CONCAP teria estrutura para separar tudo isso e encaminhar para a reciclagem? Bom, e nós temos então, o Plano Nacional estabelece metas e nós temos uma meta estabelecida para 2015 de alcançar 20% do volume total de lixo. E estamos nos preparando para isso, inclusive para ultrapassar essa meta que foi estabelecida. Principalmente criando um grande pátio de compostagem para onde deverão ser conduzidos todos os materiais recuperados através da logística reversa. Diferentemente de que cada estabelecimento comercial vá buscar o produto, digamos, quem quer entregar um fogão, uma geladeira, nós estamos nos preparando para fazer nossa especialidade é logística. Nós passamos nas 140 e poucas mil residências que tem em Florianópolis. Então nós vamos estabelecer uma logística para buscar o fogão, para buscar a geladeira, levar para um pátio de compostagem onde esses materiais serão decompostos, receberão um beneficiamento primário, que quer dizer picar esse material e encaminhá-lo diretamente para a indústria. Só uma dúvida, presidente, mas essa responsabilidade não deveria ser da indústria ou do comércio, de recolher? Então ele será cobrado esse serviço. Tá, com o CAP recolhe e aí depois cobra da indústria do comércio. Inclusive a lei prevê essa questão, a indústria, ela é a responsável pelo recolhimento e a destinação correta. Se a municipalidade for responsável, acabar exercendo esse papel, ela deverá cobrar daquela indústria. E aí voltando para a questão de quem paga isso. A gente tem no direito ambiental 2 princípios que são estruturantes do direito ambiental, que é o princípio do poluidor pagador e o princípio do usuário pagador, que são os princípios fundamentais, os principais, principalmente na Europa. Então, através da identificação desses princípios, nada mais lógico do que cobrar essa destinação correta dos resíduos que são produzidos daqueles que estão utilizando, daqueles que estão produzindo e daqueles que estão utilizando. Porque, de uma forma ou outra, todos vão ter que pagar. Então, o que a gente pode dizer que seria mais justo? A coletividade pagar ou aquele que está utilizando aquele recurso ambiental? Pois ainda nesse sentido de cobrança e mais de punição, qual é a punição para o indivíduo? Aquele que de repente, porque tem algo nesse sentido, né? Aquele que não reciclar e tal, né? A lei fala. Obrigado, a reciclagem é obrigatória. E quem não separa receberá multas entre 50 e 500 reais. 50 e 500 reais. Essa é uma regulamentação que é feita pela municipalidade, pelo Estado e há uma regulação. Mas isso não está, essa fiscalização, isso aí não está valendo ainda. Né?
Não tem ninguém que foi punido ainda. Na verdade já vale porque é lei. Sim, está mas regulamentado, alguém foi punido? Não começou ainda a ser aplicado. Não começou, tem prazo para isso? Na verdade nós estamos assim, esperando todos os acordos setoriais para ter bastante isso claro, e a partir do ano que vem, com certeza, começarão a ser aplicadas, primeiro orientação, não é nenhum objetivo da municipalidade estar multando ninguém, mas estimular que as pessoas façam a separação dos seus resíduos. Bom, acho importante a gente ver alguns prazos aí. Nós temos a lei que diz 2012 para a gente fazer os projetos, 2014 para eliminar o aterro. Acho que a população hoje, você me perguntou sobre consciência, eu te digo que o nível de consciência da população é muito alto desde que se instrumentalize essa população. Quer dizer, se cria ferramenta para tal. Se criar a ferramenta da população, vai separar 20%, 30%, 40%. 2015, mas eu acho bem modesto. 20%, bem modesto. Só a compostagem de orgânicos, nós temos 45% de orgânicos. Então, você pegando lá, que vocês estão pretendendo fazer monocoleta, então você vai ter lá um parque de compostagem para orgânicos, que vai ter 40%, 45% de destinação correta. Então, e nós temos os acordos setoriais. Os acordos setoriais devem puxar muito mais a lei. Eu sou muito otimista na velocidade dessa lei, porque eu vejo, a gente trabalha com a Associação Catarinense dos Mercados, que é uma associação que foi pioneira no Brasil, criando um arranjo e estabelecendo uma meta para 2020, todos os associados serem lixo zero, assim como a Sociedade de Florianópolis também tem uma meta de 2030 ser lixo zero. Então, eu acho que o compasso, a gente precisa acelerar esse processo, porque a realidade, as pessoas estão cobrando isso aí. Aliás, nós temos um marco também, que é 2014, que é a Copa do Mundo, onde a FIFA e os organismos internacionais estão exigindo que o Brasil deixe como legado a educação ambiental baseada na reciclagem. Sim. Então, em 2014, a gente tem que estar com os 20% ou mais. Sabe que é uma coisa interessante assim, nós já tivemos comunidades em Florianópolis de lixo zero. Comunidades de baixa renda como Morro da Mariquinha, comunidades de média renda como o Monte Verde e, por incrível que pareça, Jurerê Internacional já foi lixo zero. Ou seja, o caminhão da Concap não entrava mais lá para fazer coleta. Todo o lixo era tratado dentro da comunidade. Tudo aquilo que poderia ser reciclado, lixo seco, que a gente chama, plástico, papel, lata, ele ia para uma cooperativa que estava instalada dentro do Jurerê Internacional, era separado e comercializado. E a matéria orgânica virava composto orgânico. Infelizmente, esses projetos tiveram descontinuidade nessas coisas de mudança de governo, coisa que não poderá acontecer mais agora. Porque a partir de 2014, quem não tiver os seus planos municipais, nenhum município que não tenha o seu plano municipal de resíduos sólidos implantado, não recebe mais recurso federal de forma nenhuma. Então, é muito mais rígido o que vem por aí, a lei, né, a doutora pode nos subsidiar nisso, vai ser obrigatório, não tem mais escapatória. Perfeito. Eu quero saber, para daqui a pouco, depois do intervalo, primeiro uma questão jurídica e administrativa. Bom, essa responsabilidade, ela é do poder público, do poder estatal, de uma empresa de economia mista, como é o caso a Concap, e qual é a possibilidade de atuação da iniciativa privada nesse aspecto? É possível os dois atuarem de forma convergente, talvez através de um regramento imposto pelo município, enfim, ou pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos? E ainda um questionamento bem do dia a dia, bem comum, uma opinião própria, pessoalíssima, que tenho é a seguinte: eu acredito que algo que nos coloca no quinto mundo é ainda, numa cidade como Florianópolis, nós termos o sistema de colocação dos sacos de lixo no meio da rua, encostados nos postes da Celesc. Aí chega o cachorro, se aproxima, rasga tudo, aí proliferação de bicho, de doença, é rato, é cachorro chegando, enfim. Negócio que eu não consigo entender ainda como uma cidade como Florianópolis, em pleno século XXI, temos a prática. Isso acontece em todos os bairros da cidade, né? Onde o cidadão sai de casa, coloca ali o saco de lixo no chão, quer dizer, o resto do chão, junto a um poste de energia elétrica. Aí aquilo ali é proliferação de bicho, de doença e tal. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.